Bom, boa noite novamente. Vamos começar a nossa segunda aula de ética. Vamos falar hoje sobre a unidade 1, a pequena revisão, e sobre a unidade 2. Tá, gente? Então vamos lá. Começar primeiro pela unidade 1. O que eu falei com vocês na unidade 1? Falei com vocês que nós temos conceitos de moral e conceitos de ética. Primeira coisa, gente, o que é moral? Moral são regras pré-instituídas ou regras sociais pré-estabelecidas, pré-determinadas. São padrões pré-determinados. Então, todo padrão pré-determinado na sociedade é moral. Ok? O que vem a ser ética? Ética é a interpretação da moral. Ética é como eu interpreto a moral e aplico essa moral à minha moralidade individual. Então, é como se tivesse uma caixa grande, uma caixa pequena, e aqui eu tenho o quê? Eu tenho uma ligação. A caixa pequena é a moralidade individual. É aquilo que você vai receber da moralidade coletiva, social, através da ética. A ética é como se fosse um filtro. Ela vai filtrar e fazer você interpretar. Qual é o exemplo que eu sempre dou disso? É o nosso grande ídolo MC Catra. MC Catra propôs o seguinte: a moral coletiva social era: o homem deve ser monogâmico, deve ter uma mulher só, e não pode morar com mais de uma mulher na sua casa. Essa é a moral que? Moral coletiva. Interpretação da moral. Catra pensou: isso para mim não serve. A minha moralidade individual permite que eu tenha mais de uma mulher na minha casa. Catra morava com 2, 3 mulheres. Quer dizer, ele interpretou a moral de forma diferente e criou sua própria regra, seu próprio código de moralidade. Catra, por sua vez, tinha mais de uma mulher. Então, a primeira coisa básica da nossa aula de semana passada foi isso, ó. Nós temos moral, temos ética. Moral, desculpa. Moral são regras sociais pré-instituídas, são padrões pré-determinados. Ética é a interpretação que eu faço da moral coletiva. Ok? Aí, falei mais do que? Falei de alguns conceitos que são ligados à moral. Primeiro, imoral. O que é um sujeito imoral? É aquele que não segue as regras sociais. Não segue as regras sociais. Não segue as regras instituídas pelo grupo. Ele é uma pessoa imoral. Aquelas regras pré-estabelecidas, esse indivíduo não cumpre, não segue. Ok, senhoras e senhores? Isso é um sujeito imoral. O sujeito amoral. Amoral é aquele que não tem capacidade de discernimento, não tem capacidade para compreender as leis morais. Ele simplesmente não tem discernimento intelectual, discernimento físico, fisiológico, enfim. Ele não consegue entender e discernir o que é moralidade e o que é imoralidade. Um grande exemplo disso são os inimputáveis do artigo 26 do Código Penal. Os inimputáveis são aqueles que têm uma deficiência mental grave. Os semi-inimputáveis são aqueles que têm uma... Os semi-inimputáveis são aqueles que têm uma deficiência mental média. Ok? Então, o grande exemplo desses seres amorais são os inimputáveis e os semi-inimputáveis do artigo 26 do Código Penal. E também, gente, crianças, né? Se eu falar assim, eu tenho uma filha de 4 anos. Filha, você não pode bater na sua coleguinha. De repente ela nem vai entender, vai empurrar a coleguinha dela. Porque ela não tem discernimento ainda do que é certo e do que é errado, do que é padrão moral e do que não é padrão moral. Ok, senhoras e senhores? Beleza. Aí eu falei o quê? Eu falei de
do conceito mais apurado de ética. O que vem a ser ética? Ética é entendida como pertencente ao caráter individual. É a interpretação dos padrões morais que o indivíduo faz para a sua moralidade individual. Novamente, ética é a interpretação que o indivíduo faz das regras morais pré-determinadas pela sociedade. Isso é ética. Ok? Ética é aquele tubinho, ó. Pensa nisso, ó. Ética eu tenho moralidade social coletiva, moralidade individual. Ética é esse filtro aqui, ó. Entendeu? Beleza. Falei ainda de quê? Falei que a moral, ela vem do latim moralis, que significa costumes ou hábito. Gente, basicamente, moral são costumes, hábitos, hábitos sociais, hábitos familiares, hábitos que vêm de tradição para tradição. O que é o costume? Eu sempre falo do mesmo exemplo. Sua avó vê você soluçando, de repente o que ela faz? Ela vai pegar uma linha e colocar na testa. Aprendi mais uma essa semana. Estava vendo um programa de futebol, o narrador estava soluçando em pleno jogo. O que ele fez? Alguém falou com ele assim: meu amigo, você vai chupar gelo. Chupou gelo durante 3 minutos, parou o soluço. Isso é cientificamente comprovado? Não. Isso é um costume, isso é uma regra, isso é um costume, isso é um hábito. Moral são regras sociais. Não tem a ver com regras do direito. Não tem a ver com leis. Tem a ver com regras sociais. São costumes, são culturas, são hábitos. Ok, senhoras e senhores? Isso é moral. Ok? Eu falei ainda de amoral. Significa não possuir sentido moral. Está indiferente pelo certo ou errado. Aquela pessoa que não sente remorso nem arrependimento. Aqueles serial killers que matam 30, 40, 50 pessoas pelo bel prazer de morrer podem ser caracterizados como seres amorais. Não quer dizer, nesse caso, que serão tratados como inimputáveis, porque eles tinham ciência daquilo, mas eles não demonstram qualquer arrependimento, qualquer remorso. Eles são indiferentes à prática desses atos. Falei também de não moral. Gente, o que vem a ser não moral? Não moral significa o quê? São objetos que saem fora do domínio da moral. São objetos inanimados, carros, armas, enfim, qualquer objeto, ele não pode ser caracterizado como seres morais. Da mesma forma também os animais. Os animais podem ser caracterizados como seres morais e amorais? E aí, gente? Claro que não, né? Se um cachorro for lá e pular numa criança, ele está apenas fazendo o seu papel de um ser irracional, de um ser amoral. Quem tem que cuidar dele é o homem, que é o ser racional. Eu sempre falo disso, eu dou exemplo de quê? Eu dou exemplo de Platão. O que Platão falou? Para diferenciar o homem do animal, eu tenho que usar o quê? Qual que é a diferença do homem e animal? É a razão. Para mim, a única coisa que Platão falou que eu entendo é isso. Que é muito interessante é isso. Ó, o homem e o animal, eles têm uma diferença primordial, é razão. O homem é racional, o homem tem a capacidade, teoricamente, de pensar. E os animais não têm. A única diferença é essa. Ok, senhoras e senhores? Prosseguindo nossa mini revisão aqui. Vou falar disso. Falei de quê? Falei de moralidade religiosa, que são regras sociais que influenciam a coletividade no âmbito do sobrenatural. Quando tem uma religião, gente, a religião ela tem os seus dogmas próprios. Exemplo, testemunhas de Jeová. Salvo engano, eles não fazem nada no sábado. Eles guardam o sábado tal qual como os judeus guardavam. Isso é um costume. Eu não sou testemunho de Jeová. Eu não guardo o sábado. Eu estou infringindo alguma regra social coletiva?
Pergunto a vocês, pensem aí 3 segundos. O que vocês acham? Não. Se eu fosse testemunha de Jeová, se eu fosse inserido naquele contexto social, aí sim, eu estaria infringindo uma norma. Como eu não sou, para mim não interessa se é sábado ou segunda. Eu vou trabalhar sábado, vou estudar sábado, tomar cerveja sábado, não interessa. Porque eu não estou inserido naquela condição de membro daquela religião. Tá ok? Então, moralidade religiosa são regras sociais instituídas, são dogmas daquele nicho ali religioso. Ok? Depois falei de moralidade e natureza, que são o quê? São aquelas regras pré-estabelecidas para proteger, para salvaguardar a natureza. Tá? Aí eu vou chegar num ponto interessante. Gente, moralidade individual. Eu tenho a moralidade coletiva, regras sociais instituídas para influenciar toda a coletividade. Presta bem atenção nisso aqui, gente. Vai ser muito útil na nossa aula de hoje. Ó. Moral é o conjunto de regras sociais instituídas que influenciam toda a coletividade. Aquela pessoa que pratica a moralidade coletiva, ela é moral. Aquela pessoa que não pratica a moralidade coletiva, ela é imoral. Pergunto a vocês, existe punição para aqueles que infringem regras sociais, regras morais? A resposta é não. Não existe punição. Você será rotulado como imoral. Você será rotulado como imoral, mas você não terá punição. Você pode ser excluído, sofrer bullying, é assim? Mas você não terá nenhuma punição. Se você cometeu um crime, artigo 121 do Código Penal, matar alguém, pena de 6 a 20. Você foi lá, matou alguém deliberadamente, você será punido. Por quê? É uma lei. Lei é o quê? Direito é o quê? Conjunto de princípios e regras que regulam a convivência humana. Se você infringir uma norma, se você infringir uma lei, você será punido. Repito, se você infringir uma regra social, você não será punido. Ok? Moralidade individual seria o quê? O seu conjunto de regras sociais que você coloca como se fosse um código pessoal. Então vamos pensar o seguinte, ó. Vamos pensar aqui uma coisa que é moralidade coletiva pode ser individual. Eu falei do Catra. Então essa é uma questão que é bem assim fácil de compreender. Para a sociedade, moralidade coletiva é: você não pode ter mais de uma mulher. Porque o Código Civil fala o seguinte, e tem o Código Penal, bigamia é crime. Se eu sou casado aqui em Belo Horizonte, passo no concurso lá no Acre, vou morar no Acre. Minha mulher fica aqui com minha filha, eu vou lá morar no Acre. De repente chega no Acre, acha uma mulher lá, uma índia, caso com ela. Caso no papel. Passado 2 anos, minha mulher descobre aqui que eu sou casado. Ela descobre lá que eu sou casado aqui. E vice-versa. Eu vou ser indiciado criminalmente. O segundo casamento vai ser invalidado civilmente. E eu vou cometer um crime. Isso é um crime. Agora, a segunda situação é: sou casado aqui, tenho uma mulher lá. Isso é o quê? Concubinato. A moralidade coletiva me permite isso, senhoras e senhores? É moralmente aceito o concubinato? É moralmente aceito ter 2 mulheres? Não, não é moralmente aceito. Então, esse exemplo foi um exemplo maravilhoso. Ó. Quando eu pego a bigamia, eu casei com 2 mulheres, eu cometo um crime. Bigamia. Quando eu tenho uma mulher que eu sou casado, tenho uma concubina em outro lugar, isso é o quê? Eu estou ferindo um padrão moral. Estou ferindo um padrão moral coletivo. Pergunto a vocês, isso é
imoral na esfera da moralidade coletiva. Agora, para mim, teoricamente, né, no exemplo, não é imoral, porque a minha moralidade individual permite isso. Olha que interessante. Porque o meu filtro ético, ele me permite, ó. Para mim, não é errado ter uma esposa e uma concubina, nesse exemplo, né, gente? Estou em casa aqui, daqui a pouco tomo uma voadora aqui, né? Brincadeira. Primeiro eu tô ouvindo antes da sala, falo baixinho, né? Ninguém tá ouvindo aqui no prédio. Daqui a pouco ele vai dar tiro aqui, porque eu tô gritando. Né? Brincadeiras à parte. Então, gente, é isso. Então, moralidade individual seria o seu código de moralidade que pode ser aceito ou não pelas pessoas. Para a sociedade, se você infringir um padrão moral coletivo, você vai ser imoral. Agora, para você, não. Um grande exemplo é corrupção. Você está lá no ônibus, você recebe o troco a mais. Você deu R$5, deu R$10 para o trocador, o motorista, te voltou 50. Se você for pela moralidade coletiva, você tem que devolver. Se para você não é errado, achado não é roubado, é a lei do Gerson, você está absolvido pela sua moralidade individual. Para você ser imoral não interessa, porque esse conceito de imoralidade é um conceito para a moralidade coletiva. Eu tenho uma esposa, uma concubina lá no Acre, para a sociedade eu sou imoral. Para mim não. Entendeu? Então são regras. Eu tenho regras coletivas e faço a minha moralidade individual. Isso é moralidade individual. E como eu crio essa moralidade individual? Gente, como que eu crio essa moralidade individual? Eu crio da seguinte forma. Eu crio através de quê, gente? Psicologia social. Ah, professor, aquele desenho que você faz no quadro infantil, 2 pauzinhos circulados por uma bolinha e setinhas. Isso é o quê? Interação social. Eu crio moralidade individual através de quê? Através da interpretação da moralidade coletiva, através da ética, e também eu adquiro moralidade individual através de quê? Através da interação social. Todo indivíduo nasce dotado de ética, dotado de moralidade individual ou não? Repetindo, todo indivíduo nasce dotado de moralidade individual? E aí? Hein, gente? E aí? Quem falou não, me explica por quê. Por quê? Mas a minha pergunta é: todo mundo nasce com a moralidade individual formado em formação? Aquilo que eu sempre falo, aquele desenho lá, aquela reguinha, eu desenho um bebezinho e falo assim, ó, a criança nasce zerada, gente. Toda criança nasce zerada. Ao longo do tempo ela vai o quê? Adquirir costumes familiares, costumes sociais. Então, ao longo do tempo ela vai formando a sua moralidade individual. Então, a pergunta que eu fiz é: nós nascemos com moralidade individual? Não. Nós nascemos numa sociedade com regras sociais pré-estabelecidas que vão nos fazer criar a nossa moralidade individual. Através do quê? Através da ética. Se você entender isso aqui, gente, já está maravilhoso. Eu vou repetir a última vez. Moralidade coletiva, moralidade individual. Qual é a ligação? Qual é o filtro disso aqui? É a ética. Ética é a interpretação da moral. Ética é a interpretação da moral
coletiva, para formar a minha moralidade individual, os meus padrões sociais que eu acredito e que eu formo. De repente, eu posso pegar um pouco do candomblé, um pouco do cristianismo, um pouco do espiritismo, um pouco do judaísmo e fazer a minha crença. Isso é o quê? Eu peguei várias religiões e criei o meu dogma. Felipe, isso é certo ou errado? Não interessa. Eu tenho um amigo que ele é evangélico e crê na reencarnação. Eu falei, meu amigo, isso é inconcebível. Por quê? O evangélico crê que o homem do pó, ou veio o homem ao pó tornará. Se eu não me engano, fala em Jó 7. Acho que fala em Jó. Beleza? O espírita crê? Que você reencarna para você melhorar. Falou comigo assim, Felipe, eu não tenho opinião formada. Para mim, as duas teorias servem. E eu agora, pensando nisso aqui, ele está certo. Porque ele criou a moralidade dele individual. Não interessa, Felipe, se o livro do Allan Kardec fala uma coisa, a Bíblia fala outra. Para mim, a junção das duas se completa. Pode ser uma heresia para um, uma heresia para outro. Mas para ele, para a moralidade individual dele, isso está certo. Acho que aqui a gente mata essa questão de moralidade individual, coletiva e moralidade social. Qual é o conceito amplo? Conjunto de regras sociais que influenciam a coletividade no âmbito das relações entre os homens ou seres humanos. Então, regras sociais pré-estabelecidas, pré-concebidas, são a moralidade coletiva social. Gente, o que forma a moralidade social? São moralidades individuais naquela troca. Então, indivíduos se relacionando vão fazer o quê? Vão fazer a moralidade social se ampliar e se multiplicar. Pergunto a vocês, a moralidade social ou coletiva, ela é estanque, ela é parada ou ela vive uma metamorfose? E aí, gente? Pode falar, hein? Repetindo a pergunta, a moralidade social ou coletiva, ela é estanque, ela é parada, ela é inerte ou ela sofre transformações ao longo do tempo? Tá. E aí, quem mais? Quem acha que não? Tem também, Daniel? Ó, eu dou um grande exemplo, é o seguinte. Quando eu morava com os meus pais, foi morar com meus vizinhos um casal de homossexuais. Então o que aconteceu? Gente, desliga o áudio aí para me ouvir. Os caras moravam, era um apartamento de 3 quartos. O que os caras fizeram? Quebraram as paredes e fizeram um quarto só. Aí o vizinho bateu na minha porta lá um dia e falou, eu era na época jovem, tinha cabelo, nem barba eu tinha, era um adolescente. Fulano, beleza, você tem água? E tem. Bicho, que coisa estranha, esses caras aqui, eles são 2 homens, moram num apartamento e quebraram as paredes, só fizeram um quarto só. Esses caras são gays? Eu falei, bicho, é isso, eles são homossexuais, qual é o problema disso? Quer dizer, naquela época, década de 90, 2000, era uma coisa meio impensável. Hoje é uma coisa normal. Quer dizer, a sociedade, senhoras e senhores, ela vai transformando ao longo do tempo. Isso é o que? A moralidade social, ela vai crescendo. Aí, eu falo, fazendo uma nova observação sobre moralidade individual. Olha para vocês verem que coisa interessante. Talvez para você, uma coisa inconcebível. Você não vai externar, você não vai confrontar, porque é crime, porque é homofobismo, mas homofobia, mas para a sua moralidade individual talvez você não permita. Entendeu? Beleza. Para acabar a nossa revisão aqui, o que eu acho que tem que ser mais falado também, que é mais importante. Falei que a moralidade vem da religião, do sobrenatural. Falei que vem do direito natural, que são leis da natureza, são leis pré-estabelecidas, são leis inerentes. Você, senhoras e senhores,
Você tem direito à liberdade, à vida, inerentemente à sua existência. Você nasce, óbvio, com direito à vida e à liberdade. São direitos naturais. Isso também faz parte da moral e forma a moral. Falei também de diferença entre lei e moral. Gente, lei e moral, para finalizar nossa revisão. Direito consiste em princípios e regras que regulam a convivência humana. Conjunto de princípios e regras que regulam a convivência humana. Os fatos estão ali, caminhando. O direito ele vai o quê? Correndo atrás dos fatos. Para o quê? Para regulá-los. Ok? Então, o direito são regras postas, regras estabelecidas pelo Estado. Se você não cumprir, você terá uma sanção. Ok? E moral são conjunto de regras sociais que influenciam a sociedade. Influenciar não é regular. A grande diferença aqui em moral e lei é o direito ele vai criar regras. Ele vai criar regras. Regras. Se você descumprir, tem punição. A moral não. Elas são regras sociais que influenciam a sociedade. Ela vai te influenciar ou não, depende de você. Um outro ponto que é interessante para você entender é que a moral, ela também pode fazer parte da lei. O que acontece? O que são fontes do direito? Fontes do direito são mudanças sociais, aspectos econômicos, enfim. O legislativo, quando cria uma lei, só que o costume ele pode ser usado tanto para criar uma lei, exemplo que eu dei dos homossexuais, foi criado tanto uma moralidade, um costume ali, que hoje os homossexuais podem se casar. Se um homem e mulher, mulher e mulher, quiserem ir ao cartório e fazer um casamento civil, pode casar no civil. Por quê? Os fatos foram sendo alterados, a moralidade coletiva foi alterada e criou-se o quê? Uma lei. Então, quer dizer, a moralidade ela pode servir de parâmetro para criação de leis e também para a interpretação da lei. Por quê? Quando o juiz ele vai aplicar o direito a um caso concreto e não tem uma lei, ele pode aplicar um costume da região. Está no artigo 4 da Lei de Introdução ao Código Civil. Agora é Lei de Introdução ao Direito Brasileiro. Tá? Senhoras e senhores, então passei uma revisão aqui da unidade 1. Tá? E vamos começar hoje falando da unidade 2. Tá? Então, vou tratar hoje primeiramente das teorias consequencialistas. Ou melhor, da teoria consequencialista da moralidade, da teoria não consequencialista da moralidade. Gente, o nome é difícil, mas as teorias não são difíceis, tá? Nós vamos trabalhar esses dois aspectos aqui de uma forma bem tranquila, bem prática. Gente, vamos lá então. Essa manteiga de cacau, meu vício. Vamos lá. Teoria consequencialista. Primeira coisa, é denominada uma teoria teleológica. Gente, o que é ser teleológico? O que é teleológico? Visa o fim. A finalidade está relacionada à causa final. Repetindo. Teoria consequencialista da moralidade é denominada teleológica porque a finalidade dela está relacionada ao fato final, à causa final. Tudo que eu fizer no meio aqui tem que buscar a finalidade desejada. Então, se o sujeito for egoísta e atingir a finalidade proposta, não interessa. É como se fosse, como dizemos ali, a teoria de Maquiavel. Os fins justificam os meios. Se o governante usar de meios imorais para atingir um objetivo
que seja satisfatório para todos, não interessa, é válido. Isso é uma ideia meio que maquiavélica. Ok? Na teoria da moralidade, na teoria consequencialista da moralidade, eu tenho dois sub-itens. Primeiro, egoísmo ético. Segundo, utilitarismo. Primeira coisa que eu vou falar para vocês. Ambas as correntes têm algo comum. O que elas têm em comum? Os seres humanos devem se comportar de maneira que trarão boas consequências. Se o indivíduo ele visa o final, boas consequências, ele está inserido na teoria consequencialista. Gente, está claro isso aqui? Dá um feedback aí, que eu vou sentar o pau aqui. Claro? Sabrina, Daniel, Beatriz, Anderson. Quer que eu repita isso aqui ou senão eu vou meter o pau? Vamos lá então, gente. De novo. Teoria consequencialista da moralidade. Gente, todo ato eu busco uma consequência? E aí? Você ligou o seu notebook, sua televisão, sábado à noite para ver a live do Gustavo Lima. 5 horas de live. Qual que era o seu ato? Foi conectar no Instagram, através da televisão, do notebook, comprar 2 caixas de cerveja para quê? Para ficar bêbado. Sim ou não? Sim ou não? O que significa isso? Todo ato visa uma consequência. O seu ato foi conectar-se à televisão, conectar-se no Instagram, comprar bebida alcoólica para curtir o show e ficar bêbado. Ficou bem, mais ou menos claro isso aqui ou não? O exemplo foi meio doido. Então, o que a teoria consequencialista fala? Todo ato tem uma finalidade. Uma finalidade. Todo ato praticado deve buscar uma finalidade. Teoria consequencialista está preocupada com as consequências. O meio que você vai percorrer não interessa. A consequência é boa, o ato foi bom. A consequência foi ruim, o ato foi ruim. Esse caminho percorrido aqui não interessa. Por isso que ela fala que é uma teoria teleológica. Ela busca o fim. O fim foi bom? Foi. O que caminhou aqui até o fim não interessa. Essa é a teoria consequencialista. Claro? Ficou claro, gente? Sim ou não? Maravilha. Então vamos lá. A teoria consequencialista ela tem 2 subespécies, digamos assim. Primeiro, egoísmo ético. E segundo, utilitarismo. As duas trarão o quê? Buscarão analisar a consequência dos atos. Se a consequência for boa, o ato foi bom. Se a consequência foi ruim, o ato foi ruim. Vamos lá então. Primeiro, para eu falar de egoísmo ético, tem que falar de egoísmo psicológico. Então, tá aí no seu slide, eu coloquei. Egoísmo psicológico significa descrever características. Egoísmo ético significa o quê? Deve agir conforme o seu próprio interesse. Gente, o que é uma pessoa egoísta? A pessoa egoísta é aquela que olha para o seu próprio umbigo. Ela está preocupada apenas com o seu interesse pessoal. Ela vai tocar o foda-se para o interesse coletivo. Se me agrada, não tem problema. É aquela pessoa é o seguinte, ó. Ela está ali no restaurante. Ela acabou de comer. Acabou de almoçar. Ela sai do restaurante, para na porta do restaurante, acende o cigarro e fuma. A fumaça vai toda para o restaurante. Ela é uma pessoa egoísta, porque ela não está preocupada com os outros. Você não pode fumar dentro do restaurante, você pode fumar fora. Ela dá um passo para fora e fuma. Isso é o que uma pessoa que está preocupada com o seu bem-estar. Eu preciso fumar, eu vou fumar. Não interessa se outros vão fumar passivamente naquele ambiente, porque ela está dentro do restaurante. É igual no meu prédio lá no escritório de Belo Horizonte. É um prédio de 20 andares,
os caras vão fumar, o que esses caras fazem? Sai do prédio, da portaria, fica fumando na portaria. O vento leva a fumaça lá para dentro. Sai lá no hall do prédio, um fedor de cigarro. Por quê? O cara, ele é uma pessoa egoísta. Então, o primeiro conceito é egoísta. A pessoa egoísta está preocupada com o seu próprio interesse. Ok? Então, vamos lá. O que vem a ser o egoísmo psicológico? Afirma que cada um deve agir conforme o seu próprio interesse. Repetindo, egoísmo psicológico ele é descritivo, vai descrever as características, e ele afirma o seguinte: cada indivíduo deve agir conforme o seu próprio interesse. É uma regra. Se você quer ter atos que sejam bons, você deve agir conforme o seu próprio interesse. Por que, gente, isso? Se a teoria era uma teoria consequencialista, se é uma teoria que visa só o resultado, não interessa se você for egoísta e praticar só para você. Se o resultado for bom, você será considerado bom. Isso é teoria consequencialista, isso é ética psicológica. Repetindo, afirma que cada um deve agir conforme o seu próprio interesse. Você vai ser, se você for praticar o egoísmo psicológico, você deve agir de forma egoísta, de forma a privilegiar, a preservar os seus próprios interesses. Olha que coisa linda. Pergunta a você aqui, vamos fazer uma autoanálise aqui. Você é um sujeito egoísta? Você é egoísta ou você é altruísta? Não, professor. Eu não sou egoísta. Sou altruísta, eu pratico bem, não sei o quê. Gente, todos nós somos egoístas, tá? Se você vai ficar triste com uma pessoa, achava que era tão bonzinho, não, você é egoísta, tá? Todos somos egoístas. Alguns mais, outros menos, mas você é um ser egoísta. Nós somos seres dotados de egoísmo em diferentes graus. Então, egoísmo psicológico consiste em cada indivíduo deve agir conforme o seu próprio interesse. Repetindo, cada indivíduo age, não deve, age conforme o seu próprio interesse. É obrigatório. Ele como é que vamos dizer? É obrigatório. Ele age, ponto final. Não tem opção. Ok? Ok. Egoísmo ético. Olha a diferença, a sutileza, gente. Egoísmo ético. Todos devem agir em seu próprio interesse. Egoísmo psicológico. O sujeito age conforme o seu interesse. Egoísmo ético. O sujeito deve agir em seu próprio interesse. Senhoras e senhores da Faculdade Uniaselv, Investigação Forense e Perícia Criminal, quando eu falo o sujeito age, quando eu falo o sujeito deve agir, há uma diferença? E aí? Quem pegou a maldade? No bom sentido, né, gente? Não me interprete mal. Vivos ou mortos aí, gente? Vocês estão me ouvindo? Sim ou não? Não é uma live não, mas vocês estão me vendo aí, me ouvindo? Vocês estão tudo mercenário, né? Cambada de mercenário. Gente, presta bem atenção aqui, ó. Ética psicológica. O sujeito age conforme o seu próprio interesse. Ética, egoísmo ético. O sujeito deve agir. Qual é a diferença? Ninguém pegou? Qual que é o livre-arbítrio? Você falou certo, agora me fala qual que é. Qual que é qual aí?
Isso mesmo. Isso mesmo. Então vamos lá, muito bem, gente. Então, no egoísmo psicológico, não. No egoísmo psicológico, ele age, ele não tem livre-arbítrio. O egoísmo psicológico, ele vem de dentro para fora. Ele age egoisticamente, sem livre-arbítrio. O egoísmo ético, gente, olha para você ver como é que é fácil de entender. Egoísmo ético, o que é ético? É você interpretar a moral. Então, se você vai interpretar a moral, você vai escolher fazer ou não. Sim ou não, gente? Ou eu tô doido aqui viajando? Ou eu virei Platão aqui, nessa merda? Hã? Sim ou não, gente? Fala comigo. Faz um sim bem bonito para eu ouvir aqui. Aê! Muito bem, gente. Egoísmo ético, ele tem a escolha, ele tem a faculdade de agir egoisticamente, digamos assim. No egoísmo psicológico, não, ele vai agir, é psicológico, de dentro para fora. Você está na sua casa, você mora você... Hã? Daniel, tá falando comigo ou tá falando com a sua mulher aí? Desliga o áudio, Daniel. Gente, é o seguinte, presta bem atenção aqui. O que é o egoísmo psicológico? Para matar. Você mora, você mais 2 amigos. Vocês 3 tomam cerveja, vocês 3 gostam de comer um tira-gosto. Você chega na sua república, tem 2 originais, mofadas, e um pacote de fandangos, batatinha, sei lá, o que você gosta. Se você for um sujeito eticamente, se a sua ética psicológica agir, você vai colocar uma no freezer, tomar uma, acabar, tomar outra e comer os chips. Chegou, tinha 2 cervejas aqui, os chips, acabou. Se você agir com a ética, o egoísmo ético, você vai pensar: eu vou tomar só uma, eu vou comer metade do pacote. É isso. Sim ou não? Maravilha. Continuando. Já falei, egoísmo, vou falar que agora, egoísmo psicológico tem 2 vertentes. Forma forte. As pessoas sempre agem em seu próprio interesse. Ponto. Ética psicológica de forma forte. As pessoas sempre agem no seu próprio interesse, de forma consciente ou inconsciente. Forma fraca, nem sempre agem em seu interesse próprio. Nesse caso, nem sempre agem, é uma forma inconsciente. Por quê? A escolha, ela é do egoísmo ético. Repetindo, forma fraca de egoísmo psicológico. Não é uma escolha, mas inconscientemente aquela pessoa não age egoisticamente. Quando eu falo de egoísmo... Forma fraca, vamos lá então. Um exemplo de egoísmo psicológico na forma fraca, inconsciente. Vou te falar uma coisa, Felipe, eu não tenho um exemplo aqui não. Eu não tenho um exemplo. O exemplo que eu dei da cerveja aqui é o egoísmo ético. Você vai ter o livre-arbítrio. Agora, na forma fraca, eu não tenho um exemplo. Eu vou ter que pensar para você. Só que a diferença é, quando você fala de egoísmo ético, você conscientemente faz uma opção. Agora, quando eu falo de egoísmo psicológico na forma fraca, é uma coisa inconsciente. Por quê? O egoísmo psicológico, ele vem de dentro para fora. É você, o seu ser. O homem é dotado de egoísmo. Você é egoísta. Entendeu? Só que esse exemplo de egoísmo de forma fraca, eu vou ter que pesquisar e mando no grupo para vocês. Ok, gente? Vamos lá então. Vamos trabalhar mais um pouquinho sobre egoísmo ético. Vamos lá, gente. Egoísmo ético. Qual que é o conceito de egoísmo ético? Vamos lá. O que eu falei com vocês? Egoísmo ético é o quê? O indivíduo, ele
O indivíduo, o egoísmo ético, que o indivíduo ele deve agir para satisfazer seus próprios interesses. Quer dizer, o indivíduo ele vai perseguir o próprio interesse para promover o bem-estar particular em detrimento do interesse coletivo. Gente, você vai pensar em você e você vai optar fazer a sua escolha. Olha, vou ser egoísta eticamente, vou praticar a minha moralidade individual em prol de mim mesmo. Eu não quero nem saber. Tem 2 originais na geladeira, eu moro com mais 2 pessoas, FODAS. Eu não quero nem saber, vou tomar as 2 e vou comer os chips. Quem chegar depois, é aquele velho ditado, quem chegar primeiro bebe água limpa. Isso é ética, isso é egoísmo ético. Cheguei primeiro, bebi água limpa. Quem chegou depois não bebeu. Exemplo, auxílio emergencial do governo. Muitas pessoas precisam, outras pessoas não precisam. As leis elas são postas de forma genérica. Quem tem direito? Contribuinte individual, microempreendedor, quem tem cadastro no Bolsa Família. Eles não colocam lá renda até X. Gente, se a pessoa for usar a moralidade coletiva, o que ela vai fazer? Eu não preciso tanto quanto os outros. Não vou requerer. Se ela for usar o egoísmo ético, vai falar FODAS. Eu estou inserido no requisito. Não necessito tanto, mas vou requerer e vou usar os R$600 para fazer um churras no final de semana. Isso é egoísmo ético. Ok? Egoísmo ético pessoal. Vou agir vou agir para satisfazer meu próprio interesse próprio. Vou agir para satisfazer meu interesse próprio, em detrimento do resto. O coletivo é irrelevante, não interessa. O individual ele se assemelha muito ao coletivo. O que significa? Afirma que todo mundo deve agir em seu próprio interesse. É como se fosse uma imposição. Deve agir. Individual. Ok? O que quer dizer o egoísmo ético universal? Cada um deve agir em seu próprio interesse. Agora, olha para você ver, gente. Vamos pensar o seguinte. Teoria consequencialista. Ela fala o seguinte. Não interessa o meio. Eu vou observar a consequência. Se nós, todos, vamos pensar, somos 20, 30 alunos. Chegarmos em sala de aula e colocarmos em prática nosso egoísmo ético, vai dar certo? Não vai. Se nós somos 20 ou 30 alunos, se nós colocarmos dentro da sala de aula, vamos para um sítio, nós 30 aí para poder curtir. Se cada um de nós colocar em prática o nosso egoísmo ético, vai ter uma boa reunião ali? Eu vou tomar cerveja, mas levo coca. Ou aquele velho negócio. Vamos pensar o seguinte, aquele velho negócio. Eu adoro tomar Heineken. Eu não gosto, não. Eu gosto de tomar original. Amo original, tomo original. Aí eu vou no churrasco e levo Kaiser. Chego lá, só tem original. Aí tem original e eu levo... Ou melhor, tem várias originais e eu levo Kaiser. Ao invés de tomar a minha, eu tomo a dos outros. Isso é o quê? Egoísmo ético. Se nós, uma sociedade, praticarmos todos o egoísmo ético, vai haver uma sociedade em plena harmonia? Então, pergunto a vocês, a teoria consequencialista,
ela é a melhor teoria? Ao meu ver, também não. Por quê? Se cada indivíduo colocar em prática só o seu egoísmo, não vai ter jeito. Um exemplo, isolamento social. O Calil falou, a partir de amanhã todo mundo vai ter que usar máscara. Gente, eu não consigo usar máscara. Se eu colocar o meu egoísmo ético acima do interesse coletivo, eu vou sair daqui de casa tocando FODAS e não quero nem saber. Vou sair sem máscara. Mas eu não posso. Porque uma regra social foi pré-estabelecida. Então uma regra jurídica, mas vamos colocar que é social. Nós devemos usar máscara para conter a proliferação do Covid-19. Então eu, gente, mesmo com meu egoísmo ético falando mais alto, eu vou me abster do egoísmo ético e vou usar a porra da máscara. Entendeu? Se todos nós colocarmos em prática o egoísmo ético, vai sair 5% com máscara, 95% sem máscara. Se nós formos usar nosso egoísmo ético, ninguém vai ficar em casa. Será um isolamento social de 1% da população. Entenderam, gente? O pessoal e o individual se confundem. Então, o egoísmo ético pessoal. Eu não gosto de usar máscara. E não vou usar máscara. Entendeu? Saio daqui tocando foda-se contra uma regra social pré-estabelecida. Agora, a ética egoísta universal, ela se assemelha um pouco na ética psicológica, que ela fala: cada um deve agir em seu próprio interesse. Se você quiser praticar a ética individual, o egoísmo ético individual, o egoísmo ético universal, você deve praticar, você deve agir em prol do seu próprio interesse. Gente, a diferença entre um outro é meio tênue, é uma diferença meio pequena. Eu preciso que você entenda o seguinte, a ética psicológica, você age inconscientemente para satisfazer o seu próprio interesse. A ética, o egoísmo ético, você tem a faculdade, vou usar o termo que o Marcelo falou, você tem o livre-arbítrio, você tem a opção. Então, vamos pensar, vamos usar o exemplo aqui do isolamento social. Eu vou usar a ética psicológica. Haja conforme o seu próprio interesse. Meu prédio, todo mundo aqui está em isolamento social. Sai de casa aqui de manhã, todo mundo está aqui trabalhando, não está em casa, eu sair para o escritório, fazer meus treinos. Né? Sou um furão do isolamento social, confesso. Usando minha ética psicológica aqui. O que acontece, gente? Se eu for usar a minha ética psicológica, devo agir para satisfazer meus interesses pessoais, eu vou sair sem máscara. Se eu for usar a minha ética, meu egoísmo ético, eu vou pensar se saio de máscara ou não. Eu tenho uma possibilidade. Ética psicológica, melhor, egoísmo psicológico. Eu saio sem máscara. Eu vou agir contra o meu interesse pessoal. Egoísmo ético. Eu vou ter a faculdade. Eu vou usar a razão. Ficou claro isso aqui, gente? Mais ou menos. A diferença central é egoísmo psicológico. Eu ajo de forma para satisfazer os meus interesses pessoais inconscientemente. Eu vou agir. Eu vou agir, ponto final. A ética
o egoísmo ético, eu devo agir. Quando eu falo devo agir, eu tenho escolha. Você não deve beber e dirigir. Você bebe e dirige, fez a escolha. Não é assim? E aí, ficou claro agora, Felipe? Posso continuar, gente? Vamos lá então. Tô aqui no slide. Deixa eu voltar aqui. Psicológico, ética universal. Vamos lá. Eu já falei de ética universal? Vamos lá então. Egoísmo ético universal. O que essa teoria fala? É uma teoria que afirma que todos os indivíduos que querem ser morais devem agir em seu próprio interesse. Olha, gente, de novo. O que vem a ser egoísmo ético universal? Quem quer ser moral deve agir em seu próprio interesse. Eu quero ser, Felipe, Marcelo, Karen, Anderson, etc. Eu quero ser ético universal. Se eu quiser ser ético universal, de acordo com a teoria consequencialista, eu devo agir para satisfazer o meu interesse próprio. Pergunto a vocês, qual que é o furo dessa teoria? Qual que é a resposta que ela não dá? Quando houver conflitos entre interesses individuais, e aí? Como é que vai ser? Teoria, egoísmo ético universal. Se eu quiser ser moral, devo agir para satisfazer o meu próprio interesse. Ok, Felipe? Quando houver um conflito de interesses próprios individuais, o que vai acontecer? Qual a solução? O que? Aí é o seguinte, a teoria consequencialista não oferece uma resolução para esse problema. Ela fala, o sujeito nasce egoísta, o sujeito é egoísta, o sujeito deve praticar o egoísmo. Mas quando há um conflito, ela não tem resposta. E aí? A teoria, nós ficamos aqui falando disso aqui, sei lá, meia hora de quê? É uma teoria que não tem uma solução quando há conflito. Ok, gente? Ficou claro? Uma vantagem da teoria consequencialista, e em especial o egoísmo universal, é o seguinte: ele vai te encorajar a assumir a responsabilidade pelos seus próprios atos. Ah, professor, como é que é isso? Eu sou egoísta, quero ser egoísta, vou praticar o egoísmo universal. Ah, é, professor? Sim. Então você vai ter que assumir e vai ter que arcar com os seus atos. Entenderam? Pode ser. Qual que é o egoísmo? O Felipe tem 2 motos. Vamos pensar, o Felipe tem 2 motos. Eu não tenho nenhuma moto. Eu sou egoísta e quero a moto dele. Vou lá, furto a sua moto. Eu estou praticando o egoísmo universal, ou até o individual. Mas eu vou ter que arcar com essa consequência, sim ou não? É isso. Toda ação tem uma reação. O egoísmo, a teoria consequencialista, ela visa o fim. O caminho que eu percorrer para o fim não interessa. Se a conclusão for boa, o ato foi bem feito. Se a conclusão foi ruim, o ato foi mal feito. Entendeu? Quando há conflitos de
de interesses próprios, ela não tem uma solução. Esse é o furo da teoria consequencialista. Claro isso, gente? Sim ou não? O outro egoísmo é o egoísmo ético racional. O autor é o nosso amigo Ayn Rand. Egoísmo ético racional. Para você entender o que vem a ser isso, nós temos que entender o que vem a ser o autointeresse. Gente, o que é autointeresse? O indivíduo deve buscar, vamos pensar aqui um conceito. Então, o que vem a ser autointeresse? O indivíduo deve buscar como fim a sua felicidade e a sua vida como valores mais elevados. Repetindo, o que vem a ser autointeresse? O mais importante para você mesmo é a sua vida e a sua felicidade. Isso são os valores mais elevados para a sua vida. Você deve buscar o fim em si mesmo. Se eu estou feliz, se eu estou pleno na minha vida, não interessa o resto. Então você vai buscar o quê? Você vai buscar o seu autointeresse. Qual é o seu autointeresse? Daniel Anderson. Felipe, meu autointeresse é: eu quero ser investigador da Polícia Civil. Qual vai ser a sua felicidade? Vai ser quando eu tomar posse, quando eu terminar a Cadepol, quando eu estiver lá com a minha ponto 40, lá no meu Instagram, postando foto, lá no gabinete. Hã? Amado? Gente, desliga o áudio para mim, então tá dando interferência. Então, gente, segundo essa teoria, qual que é o lance? Ó? Na visão dessa autora, né, a autora, o autointeresse corretamente entendido é o padrão de moralidade e o altruísmo mais profundo. Se você entender qual é o seu interesse, você vai praticar moralidade e ainda será altruísta. O que é um ser altruísta? Altruísta é aquele que pratica boas ações sem querer nada em troca. É aquela pessoa que dá uma esmola na rua e que deseja que ninguém veja. É aquela pessoa que doa para os Médicos Sem Fronteiras, transferindo pela conta bancária sem ninguém saber. É aquela pessoa que ajudou milhares e milhares de pessoas sem ninguém nunca saber. Todos achando que ele era uma pessoa mesquinha e covarde e pão dura. Não, ele estava ajudando milhares de pessoas. Altruísmo é você fazer o bem sem saber a quem. Para a teoria da moralidade, do egoísmo ético racional, primeiro, o indivíduo deve ter um autointeresse e deve compreender o que é o autointeresse. Se ele entender corretamente qual é o seu autointeresse, ele vai ter um padrão de moralidade de acordo com a sociedade e, além disso, ainda vai ser altruísta. Isso está claro, gente? Beleza. Maravilha, maravilha, maravilha. Tá. Vamos passar agora para a teoria utilitarista. Então, vamos lá. Eu estou ainda em consequencialismo. Eu estou ainda falando de teorias consequencialistas. Já falei a teoria do egoísmo ético, né, que ramificou em outras situações. Vou falar agora do utilitarismo. Quem foram os primeiro, ela foi uma teoria cunhada no século XVIII. Quem foram os idealizadores? Primeiro, Jeremy Bender e o segundo, John Stuart Mill. John Stuart Mill, ele era afilhado de Jeremy Bender. Ok? Então vamos lá então. O que vem a ser a teoria utilitarista?
É uma teoria que considera a boa ação ou a boa regra de conduta pela utilidade que ela vai proporcionar ao indivíduo e a extensão, consequentemente, à coletividade. Repetindo, que vem a ser a teoria utilitarista? Considera a boa ação ou a boa regra de uma conduta pela utilidade que ela vai dar a si próprio e, por extensão, à coletividade. A ação deve ser útil para si e para a coletividade. Isso é utilitarismo. Eu vou repetir novamente. Utilitarismo é uma boa ação que deve ser útil para o indivíduo e, consequentemente, para a coletividade. Se o indivíduo ele praticar uma espécie de egoísmo e esse ato for bom para ele e para os demais, isso será um ato útil, será um ato aceito pela teoria utilitarista de Jeremy Bender. Pergunto a vocês, caros amigos e amigas da Universal, brincadeira, caros colegas aí, caros alunos e alunas, ficou claro para vocês isso aí, gente? Tá claro? Vou repetir novamente para fixar, né? Para fixar. Se a ação for útil para você e para a coletividade, ela será considerada como uma ação utilitarista. Então, vamos continuando nosso estudo sobre a teoria. O que os autores eles classificam? Os autores definem a utilidade em termos de prazer e dor. Devemos agir de forma a maximizar o prazer e minimizar a dor. Então, utilidade para Jeremy Bender e companhia. Eu devo maximizar o prazer e devo minimizar a dor. Gente, vamos lá. Primeira coisa, quando Jeremy Bender colocou maximizar o prazer, ele criou um problema para ele e para os seus seguidores. Primeiro, naquela época, século XVIII, gente, o prazer ele era totalmente ligado a uma conotação sexual. Então, Jeremy Bender falou assim: você deve maximizar o prazer. Safadinho Jeremy Bender, hein? Simplesmente, ele não queria falar prazer. Para Jeremy Bender, a palavra prazer deveria denotar felicidade. Repetindo, Jeremy Bender falou, a teoria dele é: você deve maximizar o prazer e minimizar a dor. O maximizar o prazer trouxe um problema porque no século XVIII o prazer era visto apenas como uma conotação sexual. Então, eles falaram, Jeremy Bender só quer valorizar o aspecto sexual, ele quer maximizar o prazer sexual e minimizar a dor. Só que não era isso, bem isso. O seu discípulo, seu afilhado, seu pupilo, John Mill, o que ele falou? Mestre, vamos trocar a palavra prazer pela palavra felicidade. Então, para você utilizar a teoria utilitarista, ação útil para você e, consequentemente, para os demais, você vai maximizar a felicidade e minimizar a dor. Claro isso, gente? Em momentos de pandemia, em momentos de crise anunciada, você deve maximizar a felicidade, você deve maximizar o pensamento positivo e você deve minimizar a dor. Se você se entregar aos seus pensamentos pessimistas, se você se entregar ao que a mídia diz, que você, quando terminar a pandemia, vai passar fome, você vai passar fome. Então, olha bem para mim aqui nesse momento, nessa live aqui, né? Brincadeira, nessa aula, gente. Você deve maximizar a felicidade. Você deve maximizar os pensamentos positivos.
Você deve usar esse tempo de isolamento social para você crescer de dentro para fora, ok? Maximiza a felicidade, maximiza o relacionamento familiar, maximiza o apoio, maximiza apoiar e ser apoiado e minimiza a dor. Momento autoajuda finalizado, ok? Continuando nosso estudo, modalidades de utilitarismo. Modalidades de utilitarismo. Primeira modalidade, ato. Modalidades de utilitarismo, ato. O que eu vou dizer para você sobre moralidade, sobre utilitarismo, modalidades, ato? Primeira coisa, o utilitarismo, vocês perceberam que o utilitarismo ele visa o bem-estar da coletividade? Vocês perceberam isso? Perceberam? Beleza. O que vem a ser então o utilitarismo do ato? Só será aceito o resultado se for, ou melhor, só serão produzidos os melhores resultados se... como é que eu vou explicar isso aqui, gente? Vamos lá, recapitulando. Moralidade do ato. O ato de uma pessoa só será moralmente correto se produzir os melhores resultados possíveis numa situação específica. Eu vou repetir de novo. O ato de uma pessoa só será moralmente aceito, correto, se os melhores resultados forem alcançados. Eu estou falando por que isso? Porque a minha teoria utilitarista ainda está na teoria consequencialista. Mesmo que ela vise o bem-estar coletivo, ela só será avaliada se praticar os melhores resultados. Só será moralmente aceita ou correta se produzir os melhores resultados. Ok, gente? Maravilha. Teoria utilitarista das regras. Todos devem sempre estabelecer e seguir as regras que produzirão o maior bem a todos os envolvidos. Repetindo, teoria utilitarista, ela visa o bem-estar da coletividade. Ok, professor? Ok, professor. O que vem a ser a teoria utilitarista da regra? Todos devem sempre estabelecer e seguir as regras que produzem o maior bem a todos os envolvidos. Eu devo privilegiar a minha ação para atingir a coletividade de forma equânime, de forma a satisfazer e a, digamos aí, agradar o maior número de pessoas. Ficou claro isso aqui, gente? O que o governo não faz? Muita coisa. Especifica para mim, Filipão. Isso. Correto. Isso mesmo. O governo sempre privilegia uma pequena classe. Muito bem, Felipe. Senhoras e senhores, qual que é a diferença entre práticas e regras? Utilitarismo de prática ou de ato e regras. Gente, primeira coisa, o que são regras? Regras são mais específicas. Padrões morais são regras pré-instituídas pela sociedade. Quando eu falo de regra, eu falo de algo que específico. Regra social: você não pode ser casado e ter uma amante. Isso é uma regra? É uma regra. É específico, ok? Regra é isso. Prática. Práticas são costumes,
hábitos, são coisas, são dogmas mais flexíveis. Você tem aquela maleabilidade de praticar ou não. Claro isso, gente? Sim ou não? Maravilha. Continuando, vamos falar agora de uma ética das nossas queridas colegas de sala, das alunas, das mulheres. Ética do cuidado ou ética feminista? Eu só quero, antes disso, vou fazer uma conclusão aqui sobre a teoria consequencialista. Gente, vamos lá. No que tange as teorias consequencialistas, há necessidade de tentar descobrir e determinar o máximo possível de consequências possíveis usadas. O que acontece? Essa teoria, o que ela faz? Eu vou visar apenas o objetivo, o ato. Eu vou visar apenas a consequência. Esse caminho aqui não me interessa. Quando eu busco apenas a consequência, eu estou ferindo alguns princípios morais do caminho. Sim ou não, gente? Ou não? Então, quer dizer, a teoria consequencialista, ela tem esse furo. Ela apenas visa a conclusão. Ela não analisa o percurso, não analisa o caminho que deve ser percorrido até chegar a essa ação. Então esse é um grande furo da teoria consequencialista. Pretender buscar o resultado ao máximo. Só visa o resultado. Resultado. Não interessa o caminho que foi percorrido. Não interessa se esse caminho ele foi moralmente aceito, moralmente construído. Se é um caminho ético, se é um caminho aceitável, não interessa. Ela só visa o resultado. Isso é uma crítica que é feita às teorias consequencialistas. Agora sim, teoria do cuidado, ética do cuidado ou ética feminista. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Ética do cuidado ou ética feminista. Gente, é o seguinte, o que essa corrente fala? É uma corrente que as mulheres defendem da seguinte situação. Para as mulheres, a moralidade só é construída através de padrões masculinos e padrões de justiça que não levam em consideração a opinião, a vivência, a prática das mulheres. Então, repetindo, essa corrente infere que os padrões morais são analisados numa perspectiva masculina, sem basear-se em experiências, em dogmas, em práticas da comunidade, digamos assim, feminina. Isso, gente, é verdade ou é mentira? Elas têm razão ou não têm razão? Não entendeu? Vamos lá então, de novo. A corrente da ética do cuidado ou feminista, o que ela fala? Os padrões morais são analisados na perspectiva masculina, baseado em noções de justiça, no respeito aos direitos individuais. O que significa isso, gente? Toda perspectiva moral, ela é analisada sobre a ótica masculina, sem levar em consideração padrões das mulheres, experiências das mulheres, só é analisado sob a ótica masculina. Gente, a sociedade ela é machista ou feminista?
Quando um homem sai sem camisa, de cueca no carnaval, é bonito? Eu não gosto. Mas é aceito? Sim. Quando uma mulher sai no carnaval só de calcinha, sem sutiã, de topless, é aceito? Fala, gente. Por quê? Qual que é a diferença? Qual que é a diferença de um mamilo de um homem e de uma mulher? Para nós, homens, é melhor ver o delas. Para elas é melhor ver o nosso. Não é? Ou eu estou doente mental aqui, eu estou viajando. Ou eu sou inimputável do 26 do Código Penal. Hein, gente? Vamos pensar da ótica delas. Fala aí, mulheres. O que vocês acham? Quem cala consente, concordaram comigo. Então, gente, o que elas falam? Os padrões morais são analisados sempre sobre a ótica masculina. E é verdade, gente. A sociedade, ela é machista. A sociedade é machista. O exemplo que eu dei aqui é um exemplo clássico. O homem está no carnaval de cueca sem camisa, é normal. A mulher está lá de sutiã, de calcinha sem camisa, é anormal, não é absurdo. A mulher, ela transa com 10, 15 homens, ela é uma vagabunda. O homem faz isso, ele é um garanhão. Mentira ou estou errado? Verdade ou mentira, gente? Não é verdade? Então, elas reivindicam que a moralidade seja analisada de forma equânime, de forma justa, da ótica masculina e da ótica feminina. É isso que elas querem. E elas têm razão. Ok? Sim ou não? Ok. Gente, são 8h30, tá passando rápido. Alguma pergunta aí? Tá tranquilo? Sim ou não? Então, continuando, é o tópico 2, teorias não consequencialistas da modalidade. Gente, se a teoria consequencialista, ela busca o resultado, por óbvio, a teoria não consequencialista não vai buscar o resultado. Para ela, o resultado ele é indiferente. Ok? Vamos lá. Qual é a base da teoria consequencialista? Qual que é o cerne dela? O que ela prega? Ó? Ela prega o seguinte: o indivíduo ele deve analisar os padrões morais através da intuição. Gente, pergunta a vocês, o que é intuição? Intuição... Pode falar. Isso. Tá. Intuição tem racionalidade? É racional ou irracional? Aquele velho negócio, ó. Você vai sair de casa, você é solteiro, mora com sua mãe e com seu pai. Você arrumou todo, passou perfume cheiroso. Tem lá mulheres, ou no caso das meninas, homens esperando para poder sair, tomar uma, curtir. De repente, sua mãe fala assim: eu estou sentindo para que você não saia de casa. Aí você fala: puta merda. Se eu sair de casa e acontece uma coisa, ela me avisou. Se eu não saio de casa e fico aqui em casa, eu vou ficar puto aqui. Isso é o que, gente? É uma intuição? Tem aspecto racional? Então, quer dizer, o que é intuição? É a faculdade de compreender as coisas no momento sem necessidade de realizar raciocínios complexos. Então vamos lá. O que vem a ser intuição? Faculdade de compreender as coisas sem a necessidade de usar padrões racionais. Você vai simplesmente usar padrões irracionais. É uma intuição, é um insight. Não é? Não é assim? Não, isso aí
Não atende. Não é assim. Não faz isso. Não faz aquilo. Isso é intuição. Então, a teoria não consequencialista, ela se baseia em intuição. Ela se baseia em padrões, digamos aqui no primeiro momento, não racionais. Não visa o resultado. Vamos lá. Por que a doutrina usa a intuição? Para a doutrina, a intuição apresenta-se como a forma mais elevada do raciocínio, indicando que os seres humanos têm insights morais. E esses valores estão inseridos em si mesmo. Gente, eu vou falar de novo isso aqui, ó. Para a teoria não consequencialista, o raciocínio, a intuição é um raciocínio que todos os seres humanos têm desde a sua origem, porque esse raciocínio ele é produzido por insights morais. Eu acho que ficou confuso agora, eu vou repetir. Eu vou formular de novo. Respira fundo. Teoria não consequencialista. Primeira coisa, o resultado não interessa. Qual que é a base dela? A base dela é a intuição. Para ela, o que é intuição? Intuição é a forma mais elevada do raciocínio, indicando que os seres humanos têm insights morais, que já vêm dos seus padrões morais já pré-determinados em si mesmo. Então, essa teoria quebra nosso estudo de psicologia social, que fala o seguinte: os indivíduos nascem zerados. Para a teoria, nós nascemos com insights morais no nosso subconsciente. Pergunta a vocês, isso é verdade ou mentira? Isso é factível ou não é factível? Isso é aceito ou não aceito? Gente, fala comigo, abre o coração. Fala comigo, gente. Quem mais? Tá claro isso, gente? Maravilha. Gente, qual que é o argumento contrário a essa teoria? Essa teoria é uma teoria furada, né? Argumentos contrários. Primeiro, intuição, gente, é um tipo de palpite. Quando a sua mãe falava assim, filho, não sai de casa, ela dava um palpite. Ela queria que você ficasse em casa, que você não corresse risco, que você não saísse da barra da asinha da mamãe. Não, filhinho, fica com a mamãe aqui vendo desenho, fica com a mamãe vendo aqui filme, não vai não. Aquele mundo lá é ruim para você. É um palpite. Intuição o quê? São inspirações irracionais. Outra coisa, não existe prova que nós temos regras morais inatas. Você e eu não nascemos com padrões morais. Você e eu nascemos zerados. Você e eu nascemos uma folha em branca. A sua folha vai sendo escrita ao longo da sua vida. Você, no começo, pode até tentar apagar, mas depois que está toda escrita, já era. Você não nasce com padrões morais pré-estabelecidos. Por isso, a teoria não consequencialista, ela é furada. É uma baboseira, porque não tem jeito. Você não nasce com padrões morais pré-estabelecidos. Sim ou não, gente? Isso. A intuição é um palpite. Não. Filipão, a intuição é um palpite. Ela é um palpite. Ela é irracional. Não, na verdade é o seguinte, o exemplo que eu dei para você entender o que é intuição, mas para a teoria é o seguinte, a intuição ela é individual. O que seria para a teoria não consequencialista a intuição?
São aqueles insights morais que você tem na sua vida. Então quer dizer, você pratica um ato, você não visa o resultado, você simplesmente vê aquele ato, vê um insight moral. Isso é moral ou não? Vai da minha intuição. Então vamos pensar o seguinte, ó. Você ter uma concubina para os padrões morais é errado. Ok? Aí você fala o seguinte. Para mim, usando a teoria não consequencialista, ela é correta. Por quê? Quando eu era criança, viu a novela, tinha lá, sempre novela tem adultério, né? Novela que não tem adultério, não tem, né, X, não é novela. Então, naquele momento que você foi confrontado com essa situação, veio um insight. Não, concubinato, adultério não é imoral, é moral. Então, são insights que você tem, porque você já teria, segundo a teoria, você tem padrões morais pré-estabelecidos. Você tem padrões morais inatos. Você já nasce com uma bagagem, com uma construção moral do além. Como se geneticamente os seus pais transferissem para você padrões morais. É isso. Entendeu, Felipe? Sim ou não? Maravilha. Gente, vamos lá então. Continuando nosso estudo. Vamos lá. Isso aqui é fantástico. Essa teoria ética do dever, ela é fantástica. Gente, criada por quem? Immanuel Kant. Kant é brilhante. O que nosso amigo Kant fala? O homem é egoísta por natureza. Você e eu somos movidos por nossos próprios interesses pessoais. Para satisfazer os nossos desejos, nós usamos de artifícios mais insólitos e mais nefastos de qualquer coisa. Você, para satisfazer o seu interesse, você passa por cima de tudo. O ser humano é assim. Então, para Kant, o homem é egoísta por natureza. A sua natureza humana já é egoísta. E para você satisfazer isso, você não mede esforço. Você pratica os atos mais insólitos e nefastos. Ok? Isso, você pratica, você não está nem aí. Você vai praticar os seus atos para satisfazer o seu interesse, em detrimento dos outros. Aí é o seguinte, ó, aí beleza. Agora, se o homem controlar essa inclinação natural e permitir que a razão determine a sua conduta, aí ele vai alcançar validade e terá bons atos. Então vamos lá. O homem nasce egoísta por natureza. Ok? Mas se ele conseguir controlar, se ele conseguir inclinar a sua natureza do mal para o bem, os atos que ele praticar serão válidos. E esse controle, essa inclinação natural, ela só vai ser controlada através de quê, gente? Da razão. Pergunta a você, sempre gosto de falar isso. Qual foi o filósofo que falou que diferencia o homem do animal é a razão? Quem foi? Falei isso hoje. Gente do céu. Falei isso hoje. Platão. Muito bem, Marcelo. Platão falou isso, ó. Para separar homem de animal, eu uso a razão. O que nosso amigo Kant falou? Você e eu, senhoras e senhores, somos egoístas por natureza.
Nenhuma dúvida. Agora, se você controlar seu egoísmo e controlar, ou melhor, se você controlar esse seu egoísmo através da razão, os seus atos serão considerados válidos. Você praticará bons atos, mesmo não visando os bons atos. Ok? Teoria não consequencialista ainda. Se você, homem, controlar o seu egoísmo através da razão, os seus atos serão válidos. Isso está claro, gente? Por que Kant falava isso? Para Kant, o interessante deve-se privilegiar o interesse coletivo em detrimento do interesse particular. É um pouco da teoria do utilitarismo. O que nosso amigo Jeremy Bender falou? Deve-se visar o interesse da coletividade. Isso está claro, gente? Como que eu vou fazer, gente? O que Kant fala? Ó, Kant atribui duas situações. Para Kant, o mais importante atributo do homem é a razão. E o segundo mais importante, para Kant, o primeiro atributo do homem deve ser a boa vontade. E o segundo atributo mais importante é a razão. Se o homem usar a boa vontade e a razão e não dar vazão ao seu egoísmo naturalmente constituído, ele será um homem moralmente aceito. E aí, gente? Claro ou não? Ou ficou confuso no final? Vou repetir. Ó, Kant atribui, para Kant tem dois atributos importantíssimos que o homem deve ter. Primeiro, boa vontade. Segundo, razão. Se o homem usar a razão para compelir o seu egoísmo e praticar a boa vontade, ele será moralmente aceito e praticará o bem à coletividade. Fui claro, gente? Qual que é a crítica da ética do dever de Kant? Gente, muitas regras do valor moral são questionáveis. Como que eu vou pegar regras moralmente questionáveis e transformar em universais? Para você entender o que eu vou falar. Gente, como que é criada a moral coletiva? Ela é criada por morais individuais, nas relações, nas interações sociais. Agora, se eu começar de cima para baixo, eu pego moral coletiva e enfio a goela abaixo para moral individual. Vai dar certo? Então, quer dizer, a crítica é: muitas regras de valor moral questionáveis poderiam ser universalizadas. Ou seja, eu teria padrões morais que não seriam ideais para a coletividade. Então, Kant, ele, de certa forma, ao abranger demais essa questão universal, de universalização de padrões morais, ele criou um furo também na sua teoria. Claro, gente? Sim ou não? Vamos falar o seguinte, ó, críticas gerais às teorias consequencialistas. Vou pular alguns tópicos aqui. Vamos lá, críticas da teoria consequencialista. Primeiro, como devemos evitar a consequência dos atos em sistemas morais? Gente, tudo que você faz, toda ação tem uma reação.
Se você é casado, tem uma amante, vai ter um resultado? Sim ou não, gente? Ah, professor, mas eu sou adepto à teoria não consequencialista. E digo mais, os meus insights morais permitem que eu tenha uma concubina. Isso é certo, gente? Vai dar certo isso? Então, quer dizer, a teoria não consequencialista, ela tem um furo. Porque todo ato, ele é praticado com objetivo. Se ele não for praticado com objetivo, vai ter objetivo, porque toda ação tem uma reação. Então é impossível criar padrões morais sem se ater ou sem se ater ou sem obter padrões. Perdão. É impossível criar padrões morais sem se ater ou ter consequências. Claro isso aqui, gente? Sim ou não? Maravilha. Vamos lá então. Vamos falar então tópico 3. Alguma dúvida das teorias não consequencialistas ou consequencialistas? Não? Vamos lá então. Vamos falar agora da teoria da ética da virtude. Gente, o que acontece? É uma teoria que não está afeita, não está baseada na teoria consequencialista e nem na teoria não consequencialista. Mas ela prega o seguinte, ela prega o quê? O desenvolvimento interior dos seres humanos, de um caráter moral virtuoso, deve ser analisado de forma concreta. Vamos lá de novo. Primeira coisa, não deve ser analisado teoria não consequencialista ou teoria consequencialista, mas deve se ater o quê? Ao desenvolvimento interior dos seres humanos, a fim de se obter um caráter moralmente aceito. Essa teoria aqui, o que vai trazer, o que vai fazer com que o sujeito seja um sujeito moral e tenha padrões morais, é a virtude. Gente, o que é virtude? Ah, o Daniel é uma pessoa que tem virtude. O que é virtude, gente? Virtude é força moral, disposição firme e habitual de praticar o bem. Se você é uma pessoa determinada, convicta, assíduo a praticar o bem, você é virtuoso, virtuosa. Se você pratica o bem de vez em quando, você não é virtuoso. Ok, Daniel? Entenderam, gente? A pessoa virtuosa decide dioturnamente praticar o bem. Essa é a pessoa virtuosa. Ok, gente? Vamos falar então agora da teoria da ética baseada. Então, gente, que segundo a teoria, a pessoa nasce com a virtude, mas só alcançará a excelência se ela praticar a virtude e ela for interagindo socialmente com os demais. Gente, nós entendemos que nós nascemos com alguma coisa. Nós nascemos com alguma bagagem? Sim ou não, gente? Segundo a teoria do autocultivo moral confuciano, nós somos dotados de uma virtude inata, que somente será alcançada a excelência, a plenitude, se nós a desenvolvermos no contexto da nossa própria vida. Então, essa é a teoria do autocultivo confuciano. Certo ou errado? Não sei, é a teoria. Meio complicado. Vamos falar um pouquinho agora para finalizar nossa aula de Confúcio. Gente, Confúcio foi um filósofo chinês
que nasceu no ano 552 a.C. Tá? O que Confúcio defendia? Para Confúcio, os seres humanos são sociais por natureza, pois a identidade está ligada ao grupo de relacionamentos dentro da ordem social. Ou seja, nós somos seres sociais por natureza. Isso sim é um caráter inato. Você e eu somos dotados de sociabilidade. Nós somos seres humanos dotados de sociabilidade. Um exemplo é uma criança que vê outra criança da mesma idade, já vai querer brincar. Não é assim? Sim ou não? Então, essa teoria de Confúcio, ela legitima a nossa teoria da interação social. Para Confúcio, existem 5 relações ideais, cardeais. 5 relações cardeais. Primeiro, deixa eu mudar aqui. Governo e súdito, pai e filho, marido e esposa, irmão mais velho, irmão mais novo, amigo e amiga. Todas as relações, todas as 5 relações cardeais confucianas, elas têm a reciprocidade. Ok? Nas relações confucianas, apenas a amizade, não existe subordinação. Existe subordinação entre pai e filho, governo e súdito, marido e esposa. Segundo Confúcio, senhoras e senhores, a mulher, ela deve ser subordinada ao marido e, além disso, digo mais, deve obedecer o marido. Daniel, fala com sua mulher isso aí, ó. Ó, meu professor está falando o seguinte, ó. Segundo Confúcio, a mulher deve obedecer o marido e deve ainda ser subordinada a ele. Confúcio falou isso no ano 559 a.C. Confúcio, gente, era um sábio, também era um machista, né? Porque hoje em dia não é mais assim. Brincadeiras à parte, essa é a teoria de Confúcio. Gente, ficou alguma dúvida? Sim ou não? Tá claro? Podemos parar por aqui? Alguma dúvida aí? Alguma questão?